Olá, eu estou aqui hoje no terceiro e último dia da Fomenta, Feira de Negócios de Valença, segunda edição 2022. E eu estou aqui com Luiz Henrique Miranda, presidente da Associação Comercial de Valença e também, que está desenvolvendo todo o movimento Valença 2030, que foi justamente o gerador da Fomenta, e ele vai contar um pouquinho para a gente. Luiz, tudo bom? Tudo bem, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho desse grande evento, né, do movimento que está fortalecendo aí. Eu acho que a feira já consolidou, né? Esse segundo ano já demonstra uma consolidação. Mas, como você falou, né? Eu, como presidente da CIVA, essa ideia veio lá de trás, né? Assim que eu assumi a associação comercial, a nossa diretoria, né, entendeu que a gente precisava participar de uma outra forma, colaborando com o nosso município, né? E daí veio a ideia de nos reunirmos também com a Unifaar, né, com a Fundação André Arco Verde, e pensar como que a gente poderia contribuir para o desenvolvimento econômico de Valença, né? A gente entende que a iniciativa privada tem muito que contribuir também, né? Parte de infraestrutura, muitas das vezes cabe realmente ao poder público, né? Mas até o que o poder público pode atuar, a necessidade, qual é a nossa visão, a gente poder dialogar de uma maneira diferente com o poder público era muito importante. Então, dessa ideia começa a surgir o movimento Valença 2030. Foi quando a gente nos reunimos lá e pensamos, bom, vamos chamar pessoas para formar, né, essa não sabia ainda no primeiro momento que ia chamar Movimento Valença 2030, né? Mas foi daí que começou a surgir essa ideia. E aí foi importante porque vocês traçaram uma meta, né, que foi 2030, Sim. e justamente também uma feira com um nome que ele vai bem de encontro com o objetivo de vocês, né, que é fomentar, Fomentar. né, que é trazer mesmo, é chamar a atenção também, né, da indústria valenciana, dos comerciantes, de toda a sociedade, né? Sim. Bom, quando a gente pensou em 2030, qual era a ideia, né? Acaba que a gente pensa muito a curto prazo, são muitas necessidades que nós temos a curto prazo, né? Mas é muito importante você ter uma estratégia a médio e longo prazo, né? Para onde você quer chegar? Porque se você começa só a olhar para o chão, mas você não olha para frente, você não sabe para onde você quer chegar. E a gente queria muito isso, né? Que a cidade tivesse um caminho, contribuir com um caminho. Qual é o nosso propósito? O que nós queremos, né? Então, por isso, quando surgiu a ideia de Valença 2030, mostrar para as pessoas que a gente estava com um movimento, mas que muitas das vezes as ações não acontecem no primeiro momento. São ações que vão levar um tempo ainda para se concretizarem. Com relação ao fomento, né, que você falou, essa questão do fomentar, foi porque a indústria, por exemplo, ela percebia que o valenciano não conhecia a potência que Valença hoje é na região, se não me engano, quinta ou a sexta cidade aqui do sul fluminense, do PIB da indústria, e precisava de uma oportunidade deles mostrar para o valenciano, no princípio, né, tudo que nós estamos produzindo aqui. Então, dessa demanda da indústria começa a surgir a Fomenta. E aí a gente aproveitou os 4 eixos, né, que existem dentro do movimento Valença 2030 e nós entendemos que era uma oportunidade também de todos os eixos mostrarem o que já começava a ser desenvolvido, né? E aí foi quando a gente começou a ter a área do agro, né, ali a área do turismo. Esse ano o Valença Fashion Week já é uma ação exatamente do eixo comércio, que não teve o objetivo de fazer uma feira, por exemplo, de liquidação. A gente passava para o empresário, para o comerciante, que às vezes ele tem uma loja bem posicionada e ele precisa que as pessoas conheçam o trabalho que ele vem desenvolvendo, quais são as marcas que ele está trabalhando, se as marcas que ele está trabalhando estão trazendo alguma inovação. Eu até brinquei no dia da apresentação, nem sei se digamos que um tecido hoje é mais ecológico do que o outro, né? Tem muita gente que hoje procura peças de roupa, mas pensando também nessa questão ecológica, sustentabilidade, enfim. Então, é importante o comerciante também entender isso e mostrar para a cidade, eu tô aqui na cidade, eu trabalho com isso aqui, eu tenho essa preocupação.
Então, e mostrar que a gente tem um comércio hoje que tem muita coisa bacana, né? Por isso que foi dado o nome de Valença Fashion Week também para esse momento. E além também de propriamente vender, né, o produto, também é importante pro valenciano mostrar, né, se colocar em visibilidade, principalmente depois desse momento aí de início da pandemia, né, que foram tantos desafios, né, que principalmente a cidade também passou. E surgiram novos negócios, né? Surgiram novas formas de fazer negócio, né? Durante a pandemia, como você está falando, por exemplo, muitas lojas começaram a fazer lives, né? Que foi uma coisa até que lá na associação a gente incentivou, naquele momento que o comércio estava fechado, nós tivemos lojas pioneiras em Valença que logo de cara começaram a fazer, que fazem até hoje, né? Lives que perceberam que é uma forma também de se chegar fácil até o seu cliente. Você está chegando dentro da casa dele, né? Muitas das vezes, onde ele está. E aí, enfim, foram oportunidades que foram surgindo e a pandemia trouxe novos negócios. E muitas pessoas às vezes não conheciam esses negócios que estavam surgindo em Valença. Tem ali na área do Fashion Week, eu tenho certeza que vai passar pessoas por aí e você, olha, eu não sabia que tinha isso aqui em Valença. Eu costumo comentar que me surpreende, né, como que cresce, por exemplo, hoje em dia essa área de estética em Valença, né? Em Valença não, isso aí é uma coisa nacional, né? Nacional, mundial, enfim, eu não sei, eu não sou especialista para falar sobre isso, mas eu sei que cresce muito, né? muitas mulheres também, né, que acabam consumindo. Sim, tem crescido muito, né? E Valença tem excelentes profissionais trabalhando nisso e tiveram oportunidade também de estar expondo. Tanto que o número de pessoas que nos procuraram querendo estande nessa área foi muito grande também, né? E sem contar também que a gente o comércio ele acaba entrando, né, como você falou da questão das lives, acaba entrando num eixo que é justamente um dos eixos da Fomenta, que é a inovação. Sim. Né? Porque a gente fala da tecnologia, a gente fala também de novas formas de você se fazer, né, de vender, enfim, né, a gente fala das collabs, a gente fala da própria parte tecnológica também, que, né, o comércio ele também está atrelado a esse eixo, né? Sem dúvida. Uma coisa interessante falando de inovação, quando você fala de inovação, são novas formas de vender, né? Nós trouxemos palestras aqui sobre metaverso, que é uma realidade já, né? E conversando já na Fomenta agora, né? Alguns comerciantes falaram, olha, eu ganhei muitos seguidores no meu Instagram nos últimos dias. Consequência, né, da visibilidade que a empresa dele teve, da forma como ele se posicionou, como é que ele trabalhou. Então, às vezes assim, a gente quer uma venda imediata ali no stand, mas às vezes esse resultado também vem depois na sequência dessa forma como ele se posicionou aqui, e depois ele vai replicar aquilo dentro da loja dele, aquele cliente que conheceu ele aqui vai visitar ele lá e vai dar novos resultados para ele. Vão tendo retornos gradativos, né? Exatamente. E a gente está falando de Fomenta também, me fala um pouquinho aí, né, como é que foi esse primeiro, segundo dia, agora a gente já está no terceiro dia, né? De acordo com as expectativas de vocês, correu tudo bem? Marcela, muito bom mesmo. É gratificante para a gente a quantidade de pessoas que passam por aqui e comentam, agradecem, né, da forma como a feira acontece. Cresceu muito mesmo do ano passado para esse ano. A gente já a todo momento detecta coisas, né, que precisam ser corrigidas, isso é normal. Para o próximo ano a gente já tem uma preocupação, como que a gente vai crescer, porque já existe muita demanda para o próximo ano. E o que me surpreendeu também, nós recebemos pessoas aqui da região serrana, São Paulo, enfim, de outros lugares, e o comentário que essas pessoas faziam era muito gratificante. Ontem, para você ter uma ideia, tinha uma pessoa do Rio de Janeiro e falando assim, olha, essa feira hoje eu posso te garantir, eu visito muitos lugares, é uma das maiores do interior do estado, né, do Rio de Janeiro. Então é muito bacana assim, a gente conseguir proporcionar isso, né, para nós que somos valencianos, a gente ter a oportunidade de ir num evento bacana, a gente está valorizando, tentando valorizar o máximo de pessoas possível. Temos falhas? Temos, mas assim, é normal e até por isso que a gente continua trabalhando, né, para cada ano ir aperfeiçoando e melhorando e crescendo. É isso que nos motiva também, né, porque a gente não pode ter aquela acomodação de achar que tudo está perfeito. Não, a gente tem consciência disso. A gente busca um feedback com as pessoas que estão expondo também. Trabalha a nossa equipe para poder, no ano que vem, surpreender de uma maneira mais positiva ainda. Por falar em surpreender, eu falei muito do comércio e da indústria, né?
E aí a gente tem que citar também o turismo e o agro. Pô, o pessoal do turismo trouxe um mapa das belezas de Valença, por exemplo, que muitas pessoas ficam assim, o que tem em Valença, né? Eu até citei isso na abertura. Valença é uma cidade que tem muita beleza natural. Valença é uma cidade que tem ótimas oportunidades para práticas esportivas. Aí você tem a possibilidade de desenvolver um turismo esportivo. Valença é uma cidade histórica. Então, assim, é uma cidade que tem um potencial de turismo enorme, enorme, né? E a gente precisa de ajustar, né, a cidade para receber esses turistas. Então, e trazer essas referências também, né, Luiz? É importante. Sim. Porque as pessoas elas acabam sabendo que tem, mas não tem uma referência exata, né? E eu acho que trazer essa parte também do turismo, um local onde também puderam ser expostos os pontos informações, foi muito importante, né? Uma das coisas engraçadas no turismo, às vezes que a gente percebe, a gente tem que divulgar internamente também, né? Porque às vezes nós que moramos em Valença, a gente nem sabe vender, vamos dizer assim, a nossa cidade, né? Vender no sentido assim de mostrar o que nós temos de melhor. Eu brinco que quando você convida uma pessoa para ir na sua casa, você recebe ela na sala da sua casa, né? Se for uma pessoa especial, você prepara, arruma a sala e tal. Então você mostra o que você tem de bom, não é? Da mesma forma, a gente tem que ter essa consciência como turista quando aqui chega, né? Você não vai destacar para o turista que a rua do bairro tal tá com um buraco e não sei o que tal. Não, você vai divulgar que tem uma matriz maravilhosa, temos 2 praças no centro da cidade, belíssimas. Então, é importante, né, mostrar o que você tem de bom, né? A beleza que você tem, e não coisas ruins. Você não vai apresentar, né? Você vai consertando com o tempo. Até 2030 tem muita coisa quando boa. você está querendo conquistar uma pessoa, você não vai passar para a pessoa seus defeitos. Você vai passar o que você tem de melhor. E a mesma forma, é essa visão que a pessoa tem que, na minha opinião, a pessoa tem que ter em relação a... Quando você pensa em atrair um turista, né? Problemas todo lugar tem, toda cidade tem. Agora, é lógico que a gente tem que trabalhar para diminuir, e a gente, né, vai tentando. A cidade precisa também de melhorias, e é legítimo essa busca, né, da população por isso. Mas para o turista não é algo que a gente precisa de ficar demonstrando os problemas, né? Você vai mostrar o que você tem de melhor. O que ficou muito evidente, né, no painel que a gente apresentou aqui na Fomenta, né, os melhores pontos, os melhores lugares também, e acabou atraindo também muito elogio, né, muito retorno positivo. Sim. Eu recordei agora, por exemplo, quando o prefeito de Canela fez a abertura do palco que ele estava fazendo, ele percebeu as palmeiras que nós temos aqui na praça, e ele falou assim: olha as palmeiras que vocês têm aqui, olha a riqueza que isso é, como que isso pode ser bem trabalhado, se torna uma atração turística. E essas palmeiras nós temos também no Jardim de Baixo, né? Então, assim, se bem cuidado, bem trabalhado, é uma cidade que tem um potencial enorme na área de turismo também. E outra coisa também, uma novidade que a gente trouxe, né, para Fomenta foi o Galpão do Agro, né? Sim, esse ano, né, ano passado o agronegócio ficou na entrada aqui do clube, né, e naquele ano passado choveu, e aí tivemos alguns problemas ali. Esse ano a gente pensou num local coberto, né, ficou ali na danceteria aqui, né, do Clube dos Coroados. Entendo ainda que não é o espaço... O próximo ano talvez vai ficar pequeno, porque foi um sucesso realmente. Quem está expondo está muito satisfeito. A procura foi muito grande, né? Muito grande. Criamos aquele espaço no final, né, que é o Café com Prosa, que foi muito produtivo. As pessoas estão podendo ouvir novidades que estão surgindo dentro do agro. A evolução em todas as áreas está acontecendo de uma forma tão rápida, e no agronegócio, toda a parte do produtor rural, ele tem que estar atento, porque as necessidades vão mudando, né? A saúde, por exemplo, vai mudando a visão da pessoa. Eu quero me alimentar melhor. Então, se eu quero me alimentar melhor, eu quero um alimento assim, assim, assim. Então, essa atenção do produtor é muito importante. Talvez um produto que ele não produz, mas pode ter uma demanda grande no nosso município, e as pessoas podem começar a consumir aquilo de uma maneira diferente, enfim. E aí também vale para os laticínios, né, que produzem também
coisas excelentes aqui da nossa cidade também, então tem muito potencial. E aí acaba também entrando na parte da gastronomia também, né, que a gente falou muito também na Exatamente, Fomenta, né, então acaba também que o agro ele linka, né, com todos os outros eixos, com todas as outras áreas, né, que a gente participou, que a gente explorou na Fomenta. Viu cada coisa maravilhosa que surgiu ali na Cozinha Show, né? Eu, por exemplo, apreciei muitos momentos, as pessoas gostaram muito do que surgiu, usando produtos da nossa cidade, né? Então isso essa questão que você está falando é muito interessante realmente, né? Essa comunicação que existe da gastronomia com um produto ali, né, que está surgindo. E sem contar também que essa comunicação, ela acaba se atrelando também aos outros eixos, né? A gente fala também do eixo da indústria com o agro, né? Que a gente propõe ali melhorias, né? Do que a indústria traz. Interessante o que você está falando, né? Olha que bacana, nós temos aqui expondo 3 indústrias que se comunicam demais com o agro, principalmente. Não que as outras não se comunicam, mas essas 3, então, elas têm uma comunicação enorme com o agro. Uma comercializa muito produtos, né, que ela precisa passar por um processo que ela compra do agricultor. A outra traz tecnologia para ele plantar, a outra traz possibilidade de cobertura, enfim, é muito bacana você ver que dentro da nossa cidade temos indústrias que fornecem coisas para o centro-oeste do Brasil, por exemplo, que é a potência do agronegócio, né? E sai da nossa cidade isso, e que o agricultor daqui também tem a possibilidade de acessar, tá pertinho, todo lado da casa dele, às vezes. Que propõe também soluções, né? Porque a gente fala também do crédito rural, a gente fala de tantos benefícios que justamente a Fomenta trouxe, né? Para o produtor, por exemplo, que vem aqui na feira para conhecer o galpão, mas ele acaba também conhecendo outras soluções, né? O crédito rural, às vezes, é uma possibilidade, né, do produtor chegar mais rápido a um resultado, né? É lógico que ele tem que avaliar uma série de circunstâncias, se convém ou não aquele investimento. Uma outra coisa é a assistência técnica, né? Que às vezes a pessoa tem dificuldade de chegar até aquela assistência, e a gente trouxe muitas pessoas, Emater, Sebrae, Senar, enfim, tem uma série de possibilidades dele conseguir uma assistência que vai permitir que ele tenha uma produção melhor naquilo que ele está se propondo a fazer. E as palestras também fizeram justamente essa conversa, né? Elas também trouxeram essa conversa, todas essas soluções, todas essas propostas, né? Foi muito bacana. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma palestra de turismo, né? E a forma como ele colocava foi fácil de entendimento para todos, né? No agro também eu assisti umas 2, aconteceu a mesma coisa, né? E foi interessante que mesmo depois da palestra, você percebe quando a palestra é muito boa, que depois da palestra continua muitas pessoas perguntando ainda, né? Então isso foi muito bom, essa interação também. Teve esse espaço onde as pessoas também puderam participar, né? Puderam ter essa conversa com o palestrante, essa né? troca, tirar dúvidas, né? Pois é, a sua própria realidade ali, né? Sim, sim. Foi muito produtivo mesmo. A feira realmente foi muito boa. Luiz, parabéns, viu? Parabéns pela proposta do Valença 2030, pela Fomenta, né? E pelo sucesso que está sendo aí, primeiro, segundo, e ótimas expectativas, né? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. Eu acho assim, o obrigado não deve ser só para a associação, para o movimento, é para todo valenciano. Nós somos merecedores de uma feira como essa. E que, se Deus quiser, a Fomenta vai continuar crescendo e dando muito orgulho para o valenciano. Novas perspectivas para 2023, Isso, né? Aí, virão coisas melhores ainda. Ótimo, obrigada. Obrigado, Marcelo.